Você já aprendeu que para ser um bom profissional de mecânica tem que se aperfeiçoar cada vez mais. Quer dizer, a gente tem que ficar por dentro do assunto para poder dominar os elementos de máquinas. E é por isso que na nossa teleaula de hoje você vai conhecer outros elementos de fixação tão importantes quanto os rebites que você estudou até agora. Nesta teleaula, você vai conhecer os pinos e as cupilhas, também chamadas de contrapinos. Você vai aprender como e quando eles são usados e as pequenas diferenças que esses elementos de fixação têm entre si. Para ficar afiado nessa matéria, o melhor que você tem a fazer é ficar ligado na nossa teleaula. Quer saber por que eu estou tirando a roda desse kart? Essa aqui é a máquina possante do meu vizinho, o seu Jair. Eu vou dar uma regulada geral no motor, nas rodas. Olha, e não quero ver ninguém batendo o pino na hora do aperto. Por isso, preste atenção que a nossa teleaula está começando. O que é, Titão? Tá hipnotizado aí, é? Ô, Silvio, eu tô viajando, cara. Viajando numa dobradiça, Titão. Mete o pé no breque, rapaz. Que nada, eu tô aproveitando a minha hora do almoço pra me aperfeiçoar cada vez mais sobre elementos de máquinas. Só que aí eu dei uma olhada nessa peça e fiquei lembrando do que você me falou sobre elementos de fixação. Bom, se a gente olhar com muita atenção, todas as máquinas dessa oficina aqui, elas só funcionam pelo trabalho dos elementos de fixação. É isso aí, Titão. Tito, é muito comum na mecânica a necessidade da união de peças como chapas, perfis, barras. Qualquer tipo de construção, por mais simples que seja, como por exemplo essa dobradiça, exige a união de peças entre si. Só que a união dessas peças é feita através do pino. Tô certo, mestre? Nesse caso aqui, sim. Agora, o que você não deve esquecer é que muitas vezes as uniões mecânicas são feitas por pinos diferentes uns dos outros. Ah, que bom. Agora eu gostaria que você me desse uma mãozinha pra tirar esse pino dessa dobradiça, que tá me dando o maior trabalho. Isso aqui é serviço para a nossa amiga Morsa. Morsa? É, com a ferramenta certa, no local certo. Apenas uma batidinha. Pronto. Está resolvido o seu problema. Obrigado, mestre. Agora eu vou poder arrumar meu armário. Na verdade, eu tinha que trocar as dobradiças que estavam enferrujadas. Pois então não esqueça de usar um bom lubrificante que é para ter as dobradiças funcionando melhor e por mais tempo. A finalidade de um pino é ajustar ou fixar os elementos de máquinas. Pode-se dizer que os pinos permitem fazer as uniões mecânicas entre duas ou mais peças, estabelecendo uma conexão entre elas. Poxa, esse pessoal aqui do Senai leva o estudo da mecânica a sério. É só perguntar que eles têm a resposta na ponta da língua. Quer ver? Meu amigo, o que é um pino? O pino é um elemento mecânico que une peças articuladas ou não. E nesse tipo de união, uma das peças pode se movimentar por rotação. Eu não falei que o pessoal daqui é craque? Se você também quer ficar craque, então preste atenção. Os pinos são elementos de fixação de peças que apresentam movimentos relativos ou não. Tudo bem, mestre Silvio, eu já registrei. Os pinos são elementos de fixação de peças que apresentam movimentos relativos ou não. E o que mais? Manda mais conhecimento sobre pinos que eu quero ficar tão craque quanto você nesse assunto. Esse é o Titão. Estão vendo? Aprendiz é assim, tem que estar sempre querendo aprender mais e mais. Pois muito bem, vamos lá. Dá só uma olhada nos pinos que tem aqui. Veja, o pino 1 é chamado pino cônico. É só observar o formato dele. Esse aí é o pino cônico com rosca. É porque ele é rosqueado na parte superior? Isso mesmo, Tito. Depois vem esse outro tipo de pino. Que é um pino cilíndrico. E esse outro é um pino elástico, não é? Certo. Ele tem esse nome porque é seccionado no sentido vertical. Se você prestar bem atenção, vai entender o porquê daquela fenda. Eu acho que é quando ele é aplicado às peças, pode exercer uma pressão nas paredes do conjunto. É isso aí, Titão. Dá gosto ensinar pra você. Você vai ser um mecânico de mão cheia, rapaz. Também com um mestre como Silva e a ajuda do livro do Telecurso 2000, nem é tão difícil assim.
No livro de estudos, tem até um quadro que mostra os vários tipos de pinos. É só parar e pesquisar. O Edgar, a gente precisa prestar muita atenção na hora de especificar os pinos no projeto do nosso kart, hein? A gente tem que levar em conta o diâmetro nominal, o comprimento, a função do pino. Isso sem esquecer da norma, hein? Norma? Que norma é essa, neguinho? A norma técnica de padronização dos elementos de fixação. Olha, isso é muito importante, viu? É bom você ficar por dentro. A norma técnica determina que para se designar um pino, a gente tem que levar em consideração 3 fatores importantes: o diâmetro, o comprimento e a função do elemento de fixação. Ainda bem que existe a norma técnica de padronização, né? Sem ela ia dar um trabalho danado na hora de realizar o projeto, viu? Não, imagina na hora de construir o nosso kart. Na junção das peças, se a gente não tivesse o elemento de fixação adequado. E para evitar esses desencontros é que a norma técnica indica as medidas certas para cada elemento de fixação. É só usar a norma técnica, a gente não vai ter que esquentar a cabeça na hora de fixar as peças. Mas, Edgar, me diz uma coisa. Deve existir um número maior de elementos de fixação, não? Mestre Silvio, você me dá mais uma mão aqui, ó. São muitos os tipos de elementos de fixação. Por exemplo, ó, pino tubular partido. Tá na mão. Tá na mão e aí no seu livro de estudos. O pino tubular partido é fabricado com fita de aço mola enrolada. Quando introduzido no furo, ele se prende na parede do furo pela força elástica de aperto. O furo não precisa ser alargado e esse tipo de união se solta facilmente quando existe vibração ou solicitação frequente. E esse tipo de pino aqui, o pino estriado, Silva? Espera aí que eu já te mostro. Olha, é esse aqui. Os pinos estriados são pinos inicialmente cilíndricos, em cujas superfícies são feitas canaletas longitudinais em forma de V. Na montagem, o pino estriado é forçado para dentro do furo do alojamento, cujo diâmetro é menor do que o diâmetro externo do pino. Sendo o diâmetro do pino maior que o do furo, ocorre deformação em suas estrias devido à pressão que exerce, promovendo a união da peça por atrito. Como nos pinos tubulares partidos ou elásticos, esses tipos de pinos não requerem alargamentos especiais para a preparação dos furos. Sabe, mestre Silva, eu andei observando que nem todos os pinos estriados têm estrias em todo o seu comprimento. E isso vai depender da necessidade de se ter maior ou menor pressão no local. Eu gostei mesmo da vantagem dos pinos tubulares partidos e dos pinos estriados que não precisam ser alargados. Bom, eu queria agora que você mostrasse a utilização dos pinos estriados. Olha aqui. Aqui você tem 3 uniões feitas com pino estriado. Veja o pino em cada uma delas. Olha, vocês fizeram muito bem em vir até aqui à minha oficina. Aqui no kart, a gente pode ver elementos de fixação que são muito importantes na sua montagem. E isso vai ajudar vocês a montar o kart de vocês. Não falei que era uma boa ideia visitar a oficina do seu Ananias? Quando a gente tiver um patrocinador, ele vai ser o mecânico oficial da nossa equipe. Pisa no breque da imaginação e presta atenção, tá? Então, seu Ananias, quais são os outros elementos de fixação que a gente pode usar no kart? Eu vou mostrar os elementos de fixação que eu encontrei quando dava uma geral nesse kart. Vocês vão conhecer o contrapino ou cupilha. Contrapino? Cupilha? Olha, isso aqui é um contrapino ou cupilha. É um arame fino, parecido com um meio cilindro, dobrado de modo que forma uma cabeça circular e vejam, tem 2 pernas desiguais. Agora, meus projetistas do futuro Fórmula Kart, prestem atenção para ver como esse elemento de fixação é usado. Ele pode ser visto na desmontagem da roda de um carro para trocar as pastilhas de freio. Quando se desmonta uma roda para trocar a lona de freio, fica fácil ver e entender a utilização do contrapino. Vocês viram como se utiliza o contrapino ou cupilha? É só introduzir o contrapino no furo do pino. É por isso que ele se chama contrapino. Depois, vira-se as pernas dele para trás, impedindo a saída do pino ou da porca durante as vibrações das peças fixadas. Bom, agora vocês vão me dar licença que eu tenho que terminar a revisão no kart do seu Jair. Enquanto isso, vocês ficam com a revisão da nossa teleaula. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje,
você viu mais alguns elementos de fixação: os pinos e as cupilhas ou contrapinos. Ficou conhecendo vários tipos de pinos. Ficou sabendo também as situações específicas onde cada um destes elementos, os pinos e os contrapinos, são utilizados. Descobriu também que no seu livro de estudos tem uma tabela completa sobre estes elementos. Na teleaula de hoje a gente teve muito trabalho. Eu com o kart do seu Jair e você com os elementos de fixação. Mas sem trabalho nem estudo a gente não vai a lugar nenhum. Bom, agora eu vou tomar um belo banho enquanto você vai dar uma bela estudada. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.